Olá, amigos, colegas, alunos. Estamos aqui diretamente de Buenos Aires para conversar um pouquinho com vocês. Já um pouquinho atrasados, são 9h25, mas tivemos alguns problemas para conectar com a internet, né, Sim, Neto? alguns problemas técnicos. Tá, não é fácil. A internet não tem a qualidade que a gente gostaria. Sim. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que é palpitante. Cansada já de falar de reforma, confesso para vocês. A gente fala da reforma, a gente fica na dúvida do que vai acontecer, mas tem uma coisa bacana para ser dita também quando a gente fala de reforma, porque algumas coisas a gente já tem uma ideia de como elas vão se desenhar ao longo do tempo. E muito também em razão da medida provisória. Então, a gente já tem um novo panorama, uma mini reforma da Previdência que já ocorreu, e agora essa reforma, que já aprovada na Câmara, segue o seu caminho para uma continuidade, cheia de destaques, cheia de comentários que podem ser feitos a respeito dela, mas já segue aí para o Senado mais ou menos com um destino, que não é exatamente o que a gente gostaria, mas com um destino um pouco traçado. E, afinal de contas, sabendo que nós temos um destino praticamente traçado sobre a reforma da Previdência, sabendo que nós teremos uma reforma, seja ela exatamente do jeito que nós temos o texto no Congresso ou não, nós temos que nos preparar e saber quais são os reflexos dela no direito previdenciário, quais são os reflexos dela no dia a dia seu como advogado, como promotor, como juiz, seja qual a atividade que cada um de vocês que nos seguem, que nos acompanham, tem no seu dia a dia. A gente vai ter que estudar quais são esses reflexos. E aí, nessa ideia, eu convidei o Neto para estar conosco, para que ele fale um pouquinho, afinal de contas, qual é o reflexo já visível da reforma previdenciária nos benefícios, nos processos que envolvem benefício por incapacidade e também nas perícias médicas. Eu vou deixar para a gente falar de perícia mais no final. Então, vamos falar um pouquinho agora desses reflexos. Então, vou passar a palavra para você cumprimentar o pessoal. Primeiramente, boa noite a todos, né? Mais uma vez aqui, acho que é a terceira ou quarta vez já que eu estou aqui no bate-papo previdenciário com a Ana. E aí a gente está aqui da Argentina, né? Por isso essa dificuldade técnica. Sim. De internet, tentar conexão e etc. E então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre essa questão. Eu até já fiz algumas palestras sobre isso, porque a gente tem imaginado um impacto em relação aos benefícios por incapacidade, né, da reforma previdenciária. Por quê? Porque tem algumas alterações e eu sempre faço uma abordagem um pouquinho diferente, não de discutir em si o que vai mudar na legislação para os benefícios por incapacidade, mas pensando na repercussão que vai acontecer nos benefícios por incapacidade, que é o que se espera, né? Então, por exemplo, a questão principal é a questão da aposentadoria especial, e você não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, mas sim apenas aposentadoria com idade mínima. Então, isso vai forçar com que as pessoas fiquem mais tempo no ambiente de trabalho. Você pode ter, então, pessoas exercendo atividades insalubres, perigosas e até penosas, então com um risco aumentado para a saúde das pessoas, e elas vão ficar mais tempo expostas a essas atividades. Então, por exemplo, hoje, ele vai trabalhar com mineração, ele entrou com 18 anos, 15 anos de contribuição, acabou, né? Sim. Já faria jus ao benefício. E aí agora não, você tendo uma idade mínima, ele vai ficar muitos anos exposto àquela condição. E o que a gente espera é que, e eu estou falando isso para todos os alunos, que vocês vão ter que abrir o olho para o benefício por incapacidade, mesmo quem não gosta, porque a cobertura social, então a Seguridade Social, ela vai passar a ter uma cobertura muito por benefício por incapacidade, porque a partir do momento que eu dificulto o acesso das pessoas à aposentadoria, então elas vão ter que se aposentar com uma idade mais avançada, a tendência é que ela se aposente por invalidez. Sim. Porque vai ser a única forma de ter essa cobertura desse risco. Então, assim, a tendência é sim, a gente entende que é um aumento dos benefícios por incapacidade no médio a longo prazo, porque é aquela história, vai usar tanto que vai acabar estourando, né? Sim. Porque se você não consegue a cobertura, você não vai ser afastado daquela atividade. Eu estou numa atividade
especial, eu vou continuar trabalhando. Porque é o que eu sempre falo, é muito diferente você, por exemplo, igual eu e a Ana, a gente dá aula em pós-graduação, graduação, é diferente daquela professora que está lá na atenção básica, na periferia. Totalmente diferente, O estresse que ela vive, muitas vezes até com ameaça de morte. A gente sabe que hoje é muito difícil dar aula, as pessoas, né, adolescentes, às vezes até incontroláveis, né? A gente teve um vídeo recente que foi publicado de uma professora que tomou uma cadeirada, né? Os alunos tacaram cadeiras na professora. Então, tudo isso, eu mantendo essa pessoa mais tempo submetida a essas situações, o que isso vai acarretar? Então, eu gosto muito, eu acho que a gente discute muito a reforma da Previdência sobre o viés econômico e, infelizmente, não está tendo um debate técnico sobre o que a gente tem de dados já existentes, principalmente fora do Brasil, sobre essas questões. Então, tem um artigo científico que eu trouxe nessas aulas que eu faço e a comentar com vocês. Foi feito um estudo com pessoal da construção civil, se eu não me engano é um estudo espanhol, e aí eles viram que os acidentes de trabalho, eles ocorrem mais com pessoas com uma idade mais avançada no final da jornada de trabalho. E aí eles chegam à conclusão que esses acidentes acontecem por quê? Por fadiga mesmo. A gente sabe que isso é natural. O pique que a gente tem para trabalhar com 18 anos não é o mesmo que a gente tem quando tem 50, 55 anos. Então, tem trabalhos científicos que mostram isso. Então, uma incidência maior de acidentes de trabalho, uma questão de você estar expondo esse trabalhador a um risco por mais tempo, então isso podendo sim causar alguns tipos de doença. Tem vários estudos mostrando que, a partir do momento que eu estou mais exposto por mais tempo a esses fatores de risco, a chance de eu ter uma doença é maior. Eu tenho a questão das doenças crônicas, que é natural do envelhecimento, então, diabetes, pressão alta, osteoartrose. Então, tem uma série de doenças que elas têm uma incidência muito maior conforme eu vou aumentando a idade da população. Então, se eu estou mantendo essas pessoas mais tempo trabalhando, essas pessoas mais tempo no mercado de trabalho, a tendência é que elas adoeçam mais e que elas tenham, então, um benefício por incapacidade. Então, eu acho que você tirando a proteção social da questão você dificultando, né, o acesso à aposentadoria por idade, deixando de existir a por contribuição, porque vai ter idade mínima. Os benefícios por incapacidade, eles tendem a aumentar muito. Com certeza. Deixa eu aproveitar, deixa eu só dar um olá pro pessoal aqui. Então, vamos dar um oi para o pessoal. Vicky, nossa querida vendedora. Renata Chaves Martins, Elaine Schittenberg, espero ter falado certo. Paola Oliveira, Ale Oliveira Minaré. Ale, um grande beijo, professora de Direito Militar. Marcos Apolinário sempre está conosco. A Kênia Araújo, também lá de Patos. A Viviane Hensfeld. Eu sempre fico em dúvida se eu falo certo o nome dela. Estou sempre aprendendo. A nossa coordenadora do Rio Grande do Sul, Marcelo Fontes. Boa noite, Ana. Boa noite, meu querido professor Neto. Marcelo, grande abraço. Roberta Espadão. Anderson, meu marido. O Anderson está aqui, gente. Está ali no sofá. Ó. Vai tomar vinho com a gente no final da live. A Nayara, queridíssima. Eu falei que é a nossa aluna querida, porque está sempre conosco, sempre faz propaganda da live. Nayara, a gente está bem feliz que deu tempo de você chegar. Sim. Ontem a gente estava até comentando, né, que ela não ia participar. André Kabuki, um grande abraço. André, Roseli, Augustinho, Elaine, aqui todo o pessoal que está escrevendo, tem aqui comentários já, Flávia Ferreira, a Marli Marçal, nossa coordenadora de Goiás, né? Quem mais aqui? O Amir, a Ellen Brizoli, deixa eu ver se eu não pulei ninguém, não, só para não repetir também, a Maria Inês, querida amiga minha também de Curitiba. Então, pessoal, hoje nós estamos, vamos contar, né? Nós Sim. estamos aqui em Buenos Aires, porque a gente veio fazer um curso de doutorado. Então, nós estamos aqui no maior, como se diz, na maior jornada de estudos. Essas olheiras que vocês estão vendo aqui, ó, são reais, né? Eu não estou fazendo trabalho escravo, estou fazendo estudo escravo, são 12 horas por dia, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, quem fala que vir fazer doutorado na Argentina é fácil, que compra o diploma,
é porque a pessoa não veio para cá para conhecer como é que é o sistema, né, Neto? O trabalho é puxado, a faculdade aqui é super rígida, mas eu estou muito satisfeita porque é muito bacana o método deles de trabalho e a seriedade dos professores, né? Sim, é incrível, eles dão todas as aulas presencialmente, não tem monitor, não tem troca de aula por leitura, né? Então eu fiquei bem impressionada também com o trabalho aqui da faculdade na Argentina. E conto para vocês, porque para quem tiver interesse é uma super oportunidade, então a gente já deixa aqui o nosso testemunho do quanto vale a pena vir estudar fora. Porque eu fiz o mestrado aqui, né? E ele que me trouxe, né? Vamos falar. E o Anderson vem também depois. Mas foi muito bacana. Até essa live não é sobre isso, mas é bom para comentar com o pessoal. Sim, claro. A oportunidade, porque assim, isso para quem vai fazer a faculdade no Brasil, precisa de um tempo que quando eu fiz o mestrado, foi, nossa, impactante na minha vida. Sim. Tive que parar praticamente tudo para conseguir fazer o mestrado da forma que ele funciona no Brasil. Eu acho que é uma forma de você poder, uma pessoa que não tem condições de parar a vida, né? Porque fazer mestrado e doutorado no Brasil significa, às vezes, você ter que parar, né? Só parar de trabalhar. Então, é uma oportunidade de você conseguir cursar, que eu acho que é um sonho de muita gente, né? Principalmente quem quer fazer a parte de docência, ou às vezes até aprimoramento profissional, porque é uma oportunidade única. A legislação aqui, na nossa área, o previdenciário é bem diferente. Sim. Na parte trabalhista tem muita coisa parecida, também algumas coisas diferentes, mas tem uma coisa parecida. É uma outra visão. Aqui e a parte empresarial é incrível. Sim, a parte empresarial é que nós que trabalhamos muito com a parte empresarial, a gente ficou surpreso com a qualidade, né, do estudo, tanto na área de compliance, como na área, agora a gente vai ter também trabalhar as questões da autonomia da vontade trabalhista, que tem impacto nos contratos empresariais, então muito bacana. Fica uma dica para quem tiver vontade. É claro que a gente sabe que existe todo um trabalho de acreditação depois. Sim, isso é muito importante ser bem transparente depois. Eu não preciso do título do doutorado para nada no Brasil especificamente, né? Você também não. Então a gente vem mais pelo interesse pessoal mesmo. Mas a gente vai ter depois uma jornada para fazer essa acreditação dentro das regras brasileiras. A gente não desconhece isso, né, Neto? A gente sabe disso. Mas é bacana. Quem quer vir para ter conhecimento, para estudar, para fazer uma coisa diferente, tem sido muito bacana, né? Muito legal. Com certeza. Bem, mas passada essa parte, vamos para a parte que interessa, que eu também quero, podem vir, venham junto com a gente já, porque a gente faz um grupo de brasileiros aqui, né? E aí o pessoal mandando aqui milhões de recados, a Alessandra Crescêncio dizendo que são duas feras, a gente que agradece o carinho de todo mundo. Pessoal, então vamos lá, voltando ao nosso tema, então, é super importante essas duas questões que você apontou, e eu acho que é bem legal da gente frisar o seguinte: a gente tem hoje, na verdade, uma restrição de alguns direitos, e essas restrições, como você falou, elas vão afetar de sobremaneira aquele profissional que trabalha exposto a condições especiais. E aí a gente tem um problema de saúde pública também, porque a gente vai jogar essas pessoas para o SUS de uma forma um pouco diferenciada. E uma pessoa que provavelmente, acho que vai ser natural, porque a gente fala que para cada ação tem uma reação, né? Então, você tem uma pessoa que tem uma idade, posso dizer que a gente sabe que aumentou a expectativa de vida e tal, mas a gente tem que pensar no trabalho, né? Qual é a condição de trabalho? Então, você vai ter lá um trabalho braçal. A tendência do próprio empresariado e das empresas é não contratar uma pessoa com idade mais avançada. Então, essas pessoas acabam ficando fora do mercado de trabalho. Então, vamos dizer que uma pessoa lá que tem um homem que vai ter idade mínima, 65, você, de repente, jogar esse cara no mercado de trabalho com ele com 60 anos, ele não vai ter uma facilidade para conseguir um emprego. Sim, é verdade. E na empresa, às vezes ele tem um convênio médico. Quando ele está saindo da empresa, SUS. Sim. Né? Acidente de trabalho, a maior parte dos acidentes de trabalho são atendidos no SUS também. Então, assim, você vai ter, eu acredito que vai ter um impacto direto nessas questões de custo de saúde. Eu sempre dou o exemplo que eu acho um absurdo. Por exemplo, como a questão da Seguridade Social no Brasil não é tratada do ponto de vista de gestão, né? Então, você mantém uma pessoa, às vezes, num benefício por 2, 3 anos,
recebendo o benefício, então está saindo dos cofres públicos esse benefício, porque o SUS não paga a cirurgia, por exemplo. Ele está na fila da cirurgia. O que é mais barato? A cirurgia ou o benefício previdenciário? Sendo que quando eu volto com essa pessoa para o mercado de trabalho, ele volta a contribuir. Então, assim, você tem todas essas questões muito importantes e cada vez mais os trabalhos científicos mostram, né? Então, são vários estudos feitos fora do Brasil. A gente estava até conversando sobre isso, né? Como fora do Brasil, isso a questão do valor, né? Do custo é muito importante. Então, todo o trabalho que é feito, muitas vezes eles trazem essa questão do custo. Então, quanto mais eu demoro para botar essa pessoa de volta no mercado de trabalho, mais difícil é a reabilitação profissional. E, em razão disso, você ter uma dificuldade de voltar essa pessoa, de uma dificuldade de reabilitação profissional, que hoje eu reputo ser um dos piores serviços prestados pelo INSS, posso falar isso porque eu estou na ponta que eu digo, as empresas recebendo esses funcionários. Então, hoje, muito processo de reabilitação profissional se resume a dar um curso online para a pessoa. Tem processo de... né? Fazendo só um adendo da reabilitação, podia ser o grande negócio do INSS. Porque e das empresas, né? Agora, empresas. Assim, para quem está assistindo em casa, que às vezes não acompanha, as empresas, muitas já sabem disso. Sim. Hoje, por exemplo, quando eu advogava, e o meu escritório ainda, quando atende muito em Santa Catarina, Paraná, a gente tem programas próprios de reabilitação. Sim. Então, hoje as grandes empresas, elas fazem um convênio com o INSS e elas têm um programa próprio para reabilitar, porque reabilitar é mais barato do que resolver o problema lá na frente. E o limbo também. O engraçado é que a pessoa mais importada, quem mais deveria se importar com isso, que é o governo, que é o INSS... Porque você está devolvendo a pessoa para o mercado de trabalho. Ele não está preocupado. Não tá nem aí. E assim, é incrível essa questão da reabilitação, é o que eu sempre falo, porque além de tudo, eles fazem uma reabilitação que muitas vezes é só um treinamento online. Eu tive um caso recente, uma empresa de vigilância que a gente faz consultoria, a funcionária era vigilante armada, ela foi reabilitada para costureira. Nossa. E aí o RH da empresa vira e fala assim, mas eu não tenho máquina de costura na minha empresa, o que eu vou fazer com essa funcionária? Então, assim, é isso que a gente enfrenta no dia a dia, por isso que eu posso falar vamos dizer, com bastante convicção que é o pior serviço prestado pelo INSS, sem sombra de dúvidas, é a reabilitação profissional. Tá? A gente reclama da perícia e tal, mas a reabilitação é muito ruim. Esses cursos online. Tem reabilitação que não é reabilitação, é restrição. Sim. Então, esse conceito é muito importante de vocês entenderem. Existe uma diferença entre eu impor uma restrição para o trabalhador e eu reabilitá-lo. Então, exemplo, eu posso ser um ajudante geral que não pode carregar peso. Isso não é reabilitação, isso é uma restrição. Reabilitá-lo é eu ensinar para essa pessoa a fazer outra coisa que não seja ser ajudante geral. Então, assim, esse processo é muito complicado, esse processo é muito difícil, e o que eu sempre falo, a gente até está comentando sobre isso, o empresário também não está enxergando que ele vai ficar com essa conta também. Então, claro, o trabalhador é o elo mais fraco dessa corrente, mas o empresário também vai ter essa repercussão, porque a gente sabe que hoje a Justiça do Trabalho tem um entendimento meio pacificado que quando há um conflito entre a empresa e o INSS, vamos dizer assim, um concorda com a alta e o outro não concorda, quem prevalece é a decisão do INSS. Sim. Então, num primeiro momento, quem vai pagar essa conta vai ser o empresariado. E isso não está sendo discutido. Então, essa é uma conversa que eu gosto de colocar, até citei aqui o comentário do Augustinho, que falou assim, as perícias já estão osso, né? E assim, isso tudo tende a piorar de uma forma bem significativa. Esse comentário que você está fazendo é um comentário que eu faço muito nas empresas, porque eu palestro muito para a empresa. Sim. A minha base ela é uma base empresarial, a representação que eu fazia no CRPS e no CARF é uma representação empresarial. Sim. Embora, claro, eu sempre tive uma visão social e me preocupo com as pessoas. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Sim, é que tem gente que acha que você fazer uma coisa... Por exemplo, eu falo, presta consultoria para a empresa, aí acha que então você é contra o trabalhador. Não. As pessoas confundem as coisas. E eu sempre digo nas empresas o seguinte, que é justamente essa visão social que faz com que eu consiga ter uma questão concorrencial melhor, e se eu souber utilizar isso,
com os mecanismos tributários que a gente tem hoje, com os mecanismos previdenciários, eu vou ter uma redução de custo também. Sim, a redução de custo vem no FAP, vem no compliance, tudo isso, que é um tema que está muito em voga e eu trabalho isso há muitos anos. Eu até acho engraçado, eu falo, quando o pessoal está falando disso como se fosse uma novidade, eu já trabalho com isso há 5, 6 anos. Sim. A lei é de 2013, a gente já vem aplicando ela há um tempão, já é essa a ideia. Mas aonde que eu quero chegar? É entender o seguinte, quando o empresariado, ele aceita a reforma previdenciária como uma necessidade, pensando só no número da Bolsa de Valores. E na cotação do dólar. E na cotação do dólar. E esquece do restante, o que ele deixa passar? Ele deixa passar a situação de que esse empregado, esse trabalhador vai cair no colo dele lá na frente. Você fala isso, eu também, né? Sim. É engraçado que a gente nunca combinou. Não. E o nosso discurso sempre foi a mesma visão, né? Porque eu acho que assim, quando você enxerga essa visão, não só do ponto de vista empresarial, mas quando você tem um pouco de conhecimento da parte previdenciária e você está vendo o que a Justiça do Trabalho, então as decisões que a Justiça do Trabalho vem tendo, que é um entendimento praticamente pacificado, você tem uma ou outra decisão diferente, mas a maior parte das decisões é essa. Quando fica lá, o perito deu alta e o médico do trabalho deu inapto. A responsabilidade pelo pagamento do salário da empresa. Com certeza. Então, assim, a gente não tem muito mais dúvida, né? Antigamente se discutia, né? Então, agora não, está pacificado esse entendimento. Várias decisões do TST sobre isso. Então, assim, lá na frente é isso que a gente imagina. Então, essas são as repercussões. É isso que a gente está, vamos dizer assim, vislumbrando para essa situação da questão da reforma previdenciária. Porque você vai estar tirando do trabalhador o acesso ao seguro social e a verdade é uma só. Você mantendo, esses trabalhos científicos eles mostram, então, por exemplo, você tem trabalho científico falando sobre parte osteomuscular. Então, trabalhadores com uma idade mais avançada, acima de 50 anos, que estão exercendo atividades com movimentos repetitivos, com sobrecarga e tal, eles têm uma tendência de ter mais tendinite, ter mais lesão de coluna. Por quê? Porque é o próprio envelhecimento do organismo. Acho que a gente não tem como fugir disso. E quando você acaba tendo essa questão de deixar a pessoa trabalhando por muito mais tempo, você não tem como fugir de ter uma maior incidência de doenças. E a gente observa muito isso. Inclusive, tem um trabalho muito legal, Ana, que ele faz uma avaliação, e eu uso esse trabalho muito. Ele faz uma avaliação no seguinte sentido: ele vai vendo quanto mais doenças a pessoa tem, em número de doenças mesmo. Então, você pega um indivíduo com mais idade, então ele tem diabetes, pressão alta, osteoartrose, então ele vai pegando lá. Quanto mais doenças a pessoa tem, maior é a incidência de incapacidade. E mais difícil é o retorno dessa pessoa para o mercado de trabalho. Até porque vira sistêmico, né? Ele começa a ter uma coisa que interfere numa outra questão, aí de repente começa a pegar as questões mais vitais, ele vai ficando totalmente... E aí a gente tem ainda, somado a isso, a questão de trabalho noturno, que é uma coisa que algumas atividades a gente sabe que não tem como. Por exemplo, um vigilante. É difícil falar para um vigilante, você só vai trabalhar de dia. Porque a depender da escala. Profissional de saúde. Nossa, mais ainda, né? Eu até gosto de brincar, acho que meu pai nem está assistindo, a gente sempre conversa, ele fala, eu não dou plantão por causa da minha atividade, mas ele fala, se eu tivesse que dar plantão hoje, eu não teria mais paciência de dar plantão. Por quê? Porque com a idade, você acaba tendo, eu tenho 34 anos, e eu acho que nem eu teria mais paciência de ficar lá virando 12 horas, 24 horas, 72 horas, o final de semana inteiro dando plantão. É um trabalho extenuante. Sei que o Anderson faz, então, né? O Anderson faz plantão toda semana. E quanto tempo que a pessoa vai aguentar dando plantão? Essa que é a questão. Porque se você tem idade mínima, essa pessoa vai ter que dar plantão até quantos anos? E agora você fala para a pessoa que isso já não tem mais aquela mesma importância. Ou se a pessoa for aposentar por tempo especial, por exemplo, ela vai ter que esperar a idade, ou ela vai ter uma redução. Não, e eu achei interessante porque eu vi uma explicação assim, não, mas a pessoa cumpre o tempo da especial, então aos 15, 20 ou 25 anos na atividade especial, e depois ela muda de atividade até completar a idade mínima. Como se mudar de Como se mudar de atividade? Então você é médico, você dá plantão, você é plantonista, até você completar 25 anos de atividade. Aí como você não tem lá os 57, acho que é na reforma, agora não lembro de cabeça, 57, você, até você completar, você terminou a faculdade com 25,
faz até uma idade lá, depois você fica fazendo outra coisa, arruma outro emprego. Se você for faz outra coisa, não tem problema. Não tem como você chegar para um cara que é trabalhador braçal a vida inteira e falar para ele, ó, a partir de agora você vai fazer outra coisa. É impossível, né? Pessoal, estão gostando da nossa live? Então, curte, compartilha na sua timeline, na timeline de um amigo. Eu sei que é sexta-feira à noite, né? Eu sei que é um dia que a gente não tem público. Eu agradeço muito as pessoas que estão com a gente. Sim. Nosso público é na segunda-feira, mas na segunda-feira a gente não tinha como gravar, porque a gente teve aula até Sim. quase 9 horas da noite. E depois a gente não tinha condição. E o IEPREV, essa semana, lançou a Semana dos Debates do Congresso. Então, deixa eu aproveitar, né, fazer um comentário aqui, pessoal. Pessoal, você que não foi no Congresso do IEPREV, ou você que foi e quer rever o debate da reforma foi excelente. Nós tínhamos 10 profissionais debatendo a reforma e eu tive a possibilidade de ser a mediadora. Então, como que a gente fez essa semana? A gente fez uma semana especial com o lançamento do debate. Então, a gente lançou 10 trechos. Na verdade, para ser mais exata, foram 8 trechos inéditos do debate. E esses trechos estão todos disponíveis no YouTube. Então, todos os dias passaram 30 minutos do debate. Então, você assiste da parte 1 até a parte 8, você vai assistir ali os principais trechos desse grande debate, que foi o foco central do primeiro dia do Congresso, do 5º Congresso de Direito Previdenciário do IEPREV, imperdível. Vai lá na página do IEPREV, no YouTube, e curtam e assistam, que foi muito, muito bacana. Não estou exagerando, esse debate causou no cenário jurídico, eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir. Foi o secretário adjunto especial da Previdência, teve procurador, teve advogado, juiz, nossa, esse debate foi excelente, vocês não podem perder, tinha atuário participando, então o debate foi de altíssimo nível, grande qualidade, muito bom. E o embate foi duro, né, Neto? Não foi coisa fácil. Deu um embate fortíssimo, mas muitas ideias colocadas ali, uma possibilidade da gente ouvir os dois lados e entender um pouco diferente do que estava sendo tratado. Deixa eu aproveitar aqui e dizer para o pessoal o seguinte, olha, pessoal, nós estamos, né, como eu disse para vocês, com a pós-graduação, quem me acompanha sabe disso, nós estamos com a inscrição da pós em aberto, nós temos matrículas aí até o meio de agosto, mais ou menos, mas nós já estamos com a turma lotada, foi um sucesso essa pós de regime geral, estamos com a pós de compliance trabalhista também, Neto vai ser nosso professor, Sim. tanto no compliance como também na pós de previdenciário. Nós temos aqui a professora Alessandra, nós temos outras pessoas participando que vão dar aula para nós também. Mas o que eu estou querendo que vocês participem, né? Já vou aqui lançar, porque eu adoro lançar sorteio. Então, quem mandar um e-mail, o pessoal que já sabe o e-mail que eu uso, anapaula@ieprev.com.br, dizendo eu quero, vai concorrer aos 50% de bolsa da pós. Então, toda semana a gente tem feito esse sorteio, tem sido o maior sucesso. Então, mandem lá, anapaula@ieprev.com.br, só escrito eu quero, mas tem que mandar os dados. Não adianta não mandar os dados, porque daí depois a pessoa ganha, eu respondo o e-mail e a pessoa nunca mais me responde. Às vezes acontece isso, daí a pessoa fala assim, a pessoa fala, professora, eu não ganhei, eu não recebi, mas não deixou o telefone, não coloca o nome completo, né? A situação também não é fácil. Eu sou bem, assim, Dini, mas eu ainda não tenho bola de cristal. Eu preciso que coloquem os dados para nossa equipe poder entrar em contato, tá bom? A Lorena, na semana seguinte, entra em contato com vocês, é sempre a Lorena, normalmente a Lorena, ou o João Pedro, que entram em contato com vocês, para passar os dados que são necessários, tá bom, pessoal? Vamos dar uma lidinha aqui nos comentários, porque eu gosto de saber o que eles estão falando. O que o Augustinho disse? Ele disse, olha, qual o entendimento sobre o INSS rever de forma administrativa uma decisão judicial que determinou a aposentadoria por invalidez? Não seria violação da coisa julgada? Eu vou responder no teu lugar essa daqui, porque essa é bem processual. Sim. Augustinho, olha a situação que a gente tem aqui. Primeiro que antigamente a perícia judicial ela era algo intocável. E ela era meio que definitiva. Até eu sempre achei isso um pouco errado, porque você passava pela ação judicial e parecia que aquilo era ad eterno, somente uma nova ação judicial para mudar. O INSS tinha que resolver isso, né? A questão de autotutela mesmo dos atos, só que ele não podia resolver sozinho. Como que isso veio a ser resolvido? Com o tempo, então, a gente teve uma alteração na legislação, e a legislação veio dizendo, olha, se a perícia judicial não der prazo específico determinado, de 120 dias, se ela der um prazo específico determinado, eu faço a nova perícia só dentro desse prazo específico determinado. Na sequência, a gente tem uma nova legislação que vem falando do pente fino.
E aí o pente fino vai mexer com todas essas pessoas. Por quê? Porque o benefício por invalidez, o benefício de incapacidade em si, ele é um benefício precário. A gente chama de benefício precário, provisório, ele tem vários adjetivos, mas ele não é um benefício definitivo. Então, há essa possibilidade, sim, e deveria o INSS, por uma questão mesmo de autotutela, de zelo com a coisa administrativa, fazer essas revisões a cada 2 anos. Agora, nós temos 2 fatores bem importantes, aqueles casos em que o benefício passa a ser definitivo. E aí, essa definitividade, ela vai depender de 2 situações. Eu posso ter uma definitividade judicial? Algumas pessoas falam que não. Mas eu posso, sim, a partir do momento em que eu tenho uma sentença de um juiz em que ele diga que, porventura, em algum caso específico, alguma situação específica daquela doença, daquela comorbidade, ele julgou a definitividade daquele benefício. Ele determinou a definitividade. Só que o fato é que nenhum juiz faz isso. São casos raríssimos que eu vi até hoje, em que uma sentença determinou que era definitividade. Passando isso, ele não tendo dito isso, aí a gente vai para as causas legais. Aí ter mais de 60 anos, até um determinado período da legislação, ter 55 ou 15 de afastamento, né? Então, aí são outras situações. HIV agora, né? Exatamente. Algumas síndromes raras que têm algum tipo de memorando do INSS reconhecendo o direito, e aí se eu tenho um reconhecimento por parte da administração, isso já concede à pessoa um elastecimento daquela regra de definitividade. Vou passar para você falar um pouquinho agora também. Então, aí é uma questão, vou falar um pouquinho da questão técnica, né? Então, essa questão jurídica, só para trazer a questão técnica do médico, né? Da perícia médica em si. O benefício por incapacidade, a gente classifica esse benefício quanto a algumas circunstâncias. Então, esse benefício ele é classificado quanto ao grau, ele pode ser parcial ou total, quanto à profissão, uni, multi ou omniprofissional, e aí quanto à duração. Então, o benefício ele pode ser temporário ou indefinido. Essa que é a grande questão. A maioria das pessoas, e alguns peritos judiciais, inclusive, utilizam o termo permanente. Mas a norma, se a gente for ver, por exemplo, no Manual de Perícia Médica da Previdência Social, que é a resolução 637 de 2018 do INSS, ele fala em benefício a questão indefinida. O que seria isso? Temporário. O médico, no momento da perícia, ele consegue prever, entre aspas, quanto tempo aquela pessoa vai ter para se recuperar da doença, da incapacidade, na verdade. Porque lembrar que o bem tutelado, vamos dizer assim, a questão é a incapacidade, não a doença. Né? Eu sempre falo isso para deixar bem claro, porque não basta estar doente para você fazer jus ao benefício, você tem que ter incapacidade laborativa. Então, em algumas situações, o médico consegue prever isso. Como que ele prevê isso? Com base na literatura médica. Então, o médico ele tem condições de saber, mais ou menos, quanto tempo uma pessoa leva para se recuperar de uma determinada doença. E aí, qual que é a ideia da legislação? Tá? Não estou dizendo, aqui não é juízo de valor, tá? É explicando como que é, qual é o conceito. Tá? Então, a ideia é a seguinte, eu pego um determinado prazo, onde a maioria das pessoas se recuperariam. Então, por exemplo, eu tive uma lesão, uma fratura de fêmur. A maioria das pessoas vai se recuperar com 6 meses. Isso não quer dizer que quando completar 180 dias, todo mundo vai acordar de manhã capaz para o trabalho. Tem algumas pessoas que, muito tempo antes até, vão se recuperar. Tem pessoas que vão se recuperar neste prazo e tem pessoas que não vão se recuperar nesse prazo. Porque a gente está tratando de uma ciência biológica, não é uma ciência exata. Cada organismo se comporta de uma forma. Então tem pessoas que vão se recuperar, tem pessoas que não vão. E aí a legislação fala o seguinte, essas pessoas que não estarão capazes para o trabalho no momento que completar esse prazo, elas podem pedir a prorrogação do benefício, que aí seriam aqueles 15 últimos dias, a pessoa vai lá e pede a prorrogação, e a legislação diz que ele vai passar por uma nova perícia, enquanto não passar nessa nova perícia, ele vai continuar recebendo o benefício. Então, esse seria o benefício temporário. E o indefinido? O indefinido, que não é permanente, aí por isso de poder ser revisto, indefinição significa o seguinte, eu não consigo, como médico, tecnicamente dizer quando a pessoa vai se recuperar. Mas isso não quer dizer que ela nunca vai se recuperar. Tá? Por quê? Porque, inclusive, o texto da resolução do INSS é bem claro, ele fala o seguinte,
com as condições de tratamento e reabilitação existentes hoje. Então, o que eu quero dar de exemplo? O HIV é um exemplo, acho que bem claro. O HIV, hoje, não tem cura, tem tratamento. Só que a ciência médica evolui, ela não é uma ciência estanque. Sim. Você está vendo, publicaram faz umas 2 semanas que eles conseguiram eliminar o vírus do HIV em ratos. Então eles fizeram um tratamento lá e conseguiram eliminar o vírus. Acabou, não tem vírus mais, é como se fosse a cura. Claro, não em todos, isso é estudo experimental. Mas o que eu estou querendo dizer? Como eu vou saber se uma pessoa que se aposentou com HIV com 20 anos, daqui a 10 anos eu não tenho a cura para essa pessoa e ela tem 30 anos e pode voltar ao mercado de trabalho? Eu acho que a grande questão aqui que deve ser discutida, e aí volta na questão da reabilitação mais uma vez, eu bato muito nessa tecla da reabilitação, porque é uma questão muito falha. Você rever um benefício e voltar essa pessoa para o mercado de trabalho não é o problema. O problema é como você faz isso. Sim. Então, para mim, a pessoa que ficou em benefício, não sendo fraude, porque uma coisa é quando tem fraude, eu estou recebendo um benefício de forma indevida. Agora, se não tem fraude, quer dizer que o INSS reconheceu durante um tempo que aquela pessoa era incapaz para o trabalho. Sim. Se eu vou devolver essa pessoa para o mercado de trabalho, eu tenho que, obrigatoriamente, a pessoa deveria sim passar por um processo de reabilitação. Com certeza. Eu tenho um caso... E pode ter, até vou te cortar um pouquinho, mas poderiam ter mecanismos elegíveis para isso. Por exemplo, a pessoa está 10 anos afastada, 5 anos afastada, e eu posso simplesmente dizer, vai lá e volta. Ou assim, e a desídia do INSS? Sim. E a falta de trabalho de todo esse tempo? Quer dizer, então, que a pessoa não tinha nada. Não tinha nada. É isso que é a questão. É uma coisa é fraude. Você está fraudando a Previdência. Acho que ninguém concorda com isso. Com certeza. Agora, se mudou a situação, aquela pessoa estava incapaz, aí agora eu avalio ela está capaz. Isso é possível do ponto de vista médico. Mas como que eu devolvo essa pessoa para o mercado de trabalho? Sim. Por quê? Porque eu devolvendo essa pessoa para o mercado de trabalho sem nenhum tipo de reabilitação ou alguma condição especial, de repente, até uma ideia que eu tenho, essa pessoa, de repente, poder ficar na cota de deficientes. Sim, porque o isso é uma coisa que a gente usa muito, sabia? Por exemplo, as empresas que estão mais à frente, mais ligadas nessa questão, o que elas fazem? Olha, então eu vou incluir essa pessoa na cota, sim, mas eu vou reaproveitar. E esse é um elemento muito importante de reabilitação quando eu faço convênio e quando eu trabalho várias empresas juntas. Porque aí eu empresto o meu empregado para o empregado de uma outra empresa para entrar dentro dessa cota. Deixa eu só fazer um comentário, porque senão você vai indo e eu não consigo te parar. Eu vou aqui segurando o Neto, gente, para ele dar um break, para ele respirar. A Nayara fez um comentário aqui importantíssimo e que é algo que eu gosto de citar, que me incomoda. Claro. Como professora, como advogada me incomodava, que é o seguinte, olha, os peritos nas builds estão avaliando quesitos de concessão. Deixa eu pôr aqui para todo mundo poder ver o comentário dela. Estão avaliando os requisitos de concessão. Várias cessações vindo com aumento, com argumento doença anterior ao reingresso, não estão avaliando a incapacidade. Lamentável. Esse comentário que ela fez é super importante, eu vou citar, vou mais além. Claro. Tinha uma época, para quem aqui é mais antigo na Previdência, que quando a gente entrava com a ação judicial, o médico perito, ele avaliava carência, qualidade de segurado. Absurdo. Nós chegamos a esse absurdo, esse grau de absurdo. Vou dizer mais, né? Cheguei ao absurdo uma época, nós temos, meu marido é médico, marido da minha sócia é médico e ele é perito. Que o juiz mandava para ele embargos de declaração. Nossa. Então daí o advogado embargava a sentença e o juiz mandava para o médico perito se manifestar sobre os embargos. Então, quando a gente fala muito dos médicos, a gente tem que também reconhecer que a gente tem um problema processual gravíssimo. Então, quando a gente fala na via administrativa, a gente tem um problema gravíssimo que é procedimento do INSS, que é bem deficitário, já melhorou muito, mas ainda é deficitário. E a gente tem um problema gravíssimo, que eu diria também, que é o problema de nós dois aqui, né? Ó, povo, como é que nós estamos hoje? Os dois assim na mesa já. Os dois morreram. Às 10 da noite morreram. Mas nós estamos gostando de estar aqui com vocês. Só que nós estamos meio mortos, né? Aí, o que é? Aí nós estamos os dois apoiados na mesa. Mas vamos lá. O que eles faziam? Eles se manifestavam e exigiam dos médicos praticamente que julgasse o processo.
Então, a gente tem um problema histórico, a gente tem um problema que ele é processual, a gente tem um problema que inicia o procedimento do INSS, que melhorou muito, mas ainda não está maravilhoso. Agora, essa questão digital, que era para ser um avanço, mas tem se tornado um atrapalho para muitas pessoas, uma dificuldade de chegar mais próximo do segurado, uma dificuldade do advogado conversar com o servidor, conseguir intervir em pequenos problemas. Então, a gente tem que reconhecer essa crise. A gente está vivendo um momento de crise. Sim, e é um momento de crise gravíssimo. Não é só crises institucionais, crises principiológicas. Nós estamos vivendo uma crise prática dentro da advocacia previdenciária, que é essa questão de muitas mudanças e como o judiciário vai encarar isso, como a própria agência do INSS vai encarar isso. E essa questão que a Nayara citou aqui é uma questão que me incomoda muito, são as pessoas fazendo aquilo que não é a função delas. Então é assim, todo mundo se sente um pouco fiscal. Isso. E aí quando eu me sinto um pouco fiscal e eu usurpo o poder do outro e acho que eu posso fazer, porque eu acho que eu estou fazendo bem, Sim. né? Em razão, em nome da bandeira do bem, muita gente já foi morta, queimada, Sim. porque cada um tem que fazer seu papel e não tem o direito de usurpar. E invadir a função do outro. Invadir a função do outro é a pior coisa que tem. Pior. E eu quero que você fale um pouquinho disso, embora seja uma questão mais ética, na verdade. Vamos lá falar de ética e filosofia, né? Embora seja uma questão muito mais ética do que prática médica, como você é advogado também, eu queria que você falasse um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, por exemplo, como que é essa questão? Poxa, e aí nós temos um médico falando de direito. A grande questão é assim, eu sempre falo, o médico só fala de direito porque permitiram que ele falasse de direito. Essa que é uma grande questão. Então, na prática, infelizmente, a gente observa muitas vezes que é cômodo permitir que o médico adentre na seara que não é do conhecimento dele. Por quê? A prova pericial, quando a gente está falando dentro do Poder Judiciário, ela é um dos meios de prova. A gente sabe, o Código de Processo Civil não estabelece hierarquia entre as provas. O perito não é o juiz natural, acho que isso é muito importante, né? Quem tem que julgar a ação é o magistrado. Me incomoda muito isso, eu sempre falo isso em aula. Eu até já comentei isso, eu vejo algumas decisões, por exemplo, o perito diz alguma coisa, aí a parte vai lá e comprova outra coisa, comprova uma coisa diferente. Aí olha que absurdo, o juiz manda voltar o processo para o perito para ele mudar a conclusão. Por que ele não sentencia? Então, exemplo, ele dá uma incapacidade... É um absurdo, não, é um absurdo. Porque é como se ele fosse obrigado a julgar de acordo com o laudo. Então ele se sente mais confortável de pedir para o assistente mudar o laudo em vez dele tomar a caneta. Então, do que ao invés de seguir, de tomar o poder que o Estado deu para ele, de dizer o que é o direito. Exatamente. Então eu sempre falo isso, eu estou batendo muito nessa tecla quando a gente faz palestra sobre quesitação e impugnação. Quem dá o direito é o juiz. O perito é um auxiliar da justiça. Ele auxilia o juiz na interpretação daquele fato médico. É isso a função do perito. E nós não podemos permitir que o perito passe disso. Às vezes, quando eu falo isso, parece que eu estou indo contra até o que eu faço. Não, eu acho que cada um tem que saber qual é a sua função e qual é a sua competência legal. Isso é muito importante. Sim. Então, assim, exemplo, a pessoa tem uma incapacidade parcial para o trabalho reconhecido pelo perito. Tecnicamente, do ponto de vista biológico, médico, é uma incapacidade parcial. Só que o advogado consegue comprovar que aquela incapacidade não é parcial porque a pessoa não tem possibilidade de reabilitação. É analfabeto, faz serviço braçal, a região do país que ele tem não tem outra atividade, só tem atividade braçal. Por que o processo precisa voltar para o perito mudar a conclusão dele? Isso é absurdo. E a gente vê isso todos os dias. Então, assim, é um absurdo. Então a gente tem que lutar contra isso. Acho que essa é uma função da advocacia. Não, eu sempre falo, tem aluno que fala assim, mas eu faço, não dá nada, mas eu falo, não, mas isso é um trabalhinho que todo mundo tem que fazer, porque a gente tem que mudar essa realidade. Não podemos aceitar que o médico, o perito, substitua o juiz. Isso é um absurdo. E olha, eu vou dizer para vocês que essa luta não é de agora, né? Eu me lembro, quando eu comecei a dar aula de previdenciário há 13 anos atrás, as discussões eram as mesmas. Sim. O que mudaram foram os contextos nos quais estão inserida a discussão. E a gente tinha até um problema maior antes, né? Porque o CPC 15, ele ainda trouxe o conteúdo do laudo no artigo 473.
Anteriormente, o CPC de 73 não falava nada sobre o conteúdo do laudo. A gente tinha que se basear Então, na resolução do CFM para tentar exigir isso. que ele fosse um pouco mais completo. Então, assim, isso é uma coisa recente, né? Então, a gente tem aí 3 anos de vigência, né? Entrou em março de 16, se eu não me engano. Então, a gente tem pouco mais de 3 anos de vigência do CPC. A gente tem que lutar para que essa realidade mude. Então, o que a Nayara falou é exatamente isso. Você não pode permitir que um perito invada a competência que não é dele. Por mais conhecimento que ele tenha. Não importa se ele tem conhecimento. Eu me lembro de um caso, bem assim, emblemático em Curitiba. Até, claro, não vou citar nomes, mas de um perito que, quando fui conversar com ele, ele pegou e disse, foi bem engraçado, porque ele falou bem assim, e olha que eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe o quanto eu sou perfeccionista. E ele disse para mim assim, a senhora não sabe direito previdenciário. Porque a carência, eu falei para ele, olha, por mais que você ache que sabe, sou formada em direito, falei, a sua formação pouco me importa. Você tá aqui como perito. Me importa qual é o seu papel. Né? Eu gosto, quem me conhece também sabe que eu uso muito uma expressão. Eu falo assim, que a vida é um tabuleiro de xadrez, né? E eu falo assim, você pode conhecer o que cada peça faz, mas cada peça está adstrita ao poder que foi dado para ela. Então, se você é a torre, você só vai poder fazer o que a torre não. Se você, a menos que todo mundo que já queira ser rainha, só tem juízo. Que aí pode fazer tudo, só que também só pode fazer uma vez. Né? Só pode fazer um passo por vez. E isso aí é importante, porque o próprio artigo, você tem o artigo 473, o parágrafo 2º do artigo 473, ele é bem claro que o perito ele deve se limitar ao objeto da perícia. Então, objeto de perícia não é definir carência, ele vai fixar as datas, então ele vai colocar, quem tem que avaliar se tem carência, não tem, se cumpre requisito, não cumpre requisito para dar o direito é o magistrado. Com certeza. Então, assim, esse é um problema que todo mundo enfrenta, não é uma coisa assim, é só em Minas Gerais, é só em São Paulo, é só no Paraná, não, é no Brasil inteiro. Todo lugar que a gente vai, os advogados reclamam disso, que se delega ao perito uma função que não é dele. E aí, muitas vezes, o que o perito coloca na conclusão do laudo é a sentença do processo. Então, isso incomoda muito, porque a gente sabe que não é dessa forma que deve ser feito. Por quê? A grande questão, nesse ponto de vista, é que o perito ele vai utilizar as questões técnicas. O médico ele tem que usar no laudo pericial a questão técnica. Agora, os princípios do direito previdenciário, as questões de garantias constitucionais, tudo isso quem tem que dar é o magistrado. Com certeza. Então, o médico não tem essa formação e nem se deve exigir dele esse tipo de formação, porque não é a área dele. Ele está ali para esclarecer o fato médico. E aí as outras coisas... Deixa eu passar, né, alguns comentários aqui. O Marcelo Fontes fez um comentário importante. Ele fala, olha, aqui em São Paulo vem acontecendo um fenômeno que é o INSS cessa o benefício concedido por tutela, alegando que o juiz não estipulou o prazo de duração do benefício. E a legislação autorizaria, então, a cessação. No caso de tutela, eu acho que em momento nenhum foi isso que a legislação disse, viu, Marcelo? Eu concordo com você, acho absurdo. Eu até acho que caberia um mandado de segurança aqui, descumprimento de ordem judicial, porque a tutela funciona diferente. A legislação, quando ela se refere ali à decisão, ela se refere a uma decisão mais definitiva, porque ela se refere à sentença ou decisão do juiz. A tutela, embora seja uma decisão, ela é uma decisão que não põe fim ao processo. Ela é uma decisão provisória, ela é uma decisão também que não é definitiva, então ela é uma decisão incidental. Sim. Então, uma decisão incidental, ela tem uma outra ideia. Eu acho que caberia até um mandado de segurança nesse caso, eu acho isso um desrespeito, porque, na verdade, a tutela ela é concedida exatamente para que, durante o curso do processo, se discuta, então, qual seria essa duração. Exatamente. Até o Anderson colocou aqui, imagine a repercussão no agravo da lesão. Então, se há no curso do processo um agravo da lesão, e esse benefício for realmente cessado não foi avaliado unilateralmente pelo INSS no curso da liminar concedida, acho que isso pode realmente vir a ser bem grave, né? O Augustinho colocou que é um absurdo. A Enes falou o seguinte: boa noite, gente dedicada à defesa dos benefícios, feliz de chegar a dar um oi. Que bom, Ana, que deu tempo de você chegar aqui e passar dar um oizinho pra gente também.
tá? Mais alguns comentários. A Marli falou que está com um caso com 17 aposentados por invalidez, né? 17 anos. 17 anos aposentado por invalidez e agora está na revisão do BILD. Eu tive um caso, só para comentar, viu, Marli? Parece brincadeira, mas ele estava aposentado desde 1999. Nossa. Que teve alta. Vou marcar aqui esse da Marli para o pessoal ver. Teve aqui, alta. Teve alta. Desde 99. O problema é que eu sempre digo, se o benefício foi indevido sempre... Sim, é outra coisa, é fraude. Né? Não, mas eu digo assim, se ele foi indevido sempre por um erro de interpretação, como é que fica a desídia do INSS? Sim. Porque a desídia do INSS levou um outro problema, que é qual? O Tirou o cara do mercado de trabalho e não está pronta para voltar. Então, eu sempre falei, eu até comento nesse caso, quando a pessoa saiu, não tinha nem o Windows, né? Não sei lá quando que eu não sei nem, o Windows era 90 e pouco, mas os computadores das empresas eram DOS, né? Aí volta lá... A pessoa estava na datilografia, eu fiz curso de datilografia, gente, eu não queria contar, mas eu vou ter que contar. Então, assim... Margarida. Mas sabe o que acontece? Deixa eu contar. Margarida, datilografia, eu fiz lá, toda a minha família fez lá. Então, gente, é sexta e eu não bebi, eu vou beber daqui a pouco. Por enquanto eu não bebi nada. O grande problema é que, assim, a gente sabe que na prática, se a pessoa não tem estabilidade, se o benefício não é acidentário, ela entra por uma porta da empresa e sai pela outra. Então, você pega a pessoa, fica 20 anos afastada do trabalho, é demitida na sequência no retorno, ela não vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho, ela está fora do mercado de trabalho. Eu dou risada, faço uma piadinha ou outra, mas esse assunto, a meu ver, é um dos assuntos mais sérios que a gente tem que tratar, e é um assunto complicado, porque a gente está mexendo com a vida das pessoas. A gente está mexendo, às vezes, com um benefício que pode ser a única coisa que aquela pessoa tem na vida. Claro. Então, é muito sério. Quando eu falo muito com o empresário, porque eu dou palestra muito para empresário, eu sempre falo isso para eles. O que me surpreende é que a maioria do empresariado, ele costuma já ter essa visão. O que prejudica, e aí é uma crítica que eu faço mesmo ao sistema, é o fato de que muitas vezes, para o empresário fazer qualquer coisa, custa muito caro. Porque às vezes o empresário tem a boa vontade de fazer, mas se ele for fazer, ele vai assumir um custo muito alto inerente àquilo, e o risco é muito alto. O risco é muito alto. É o risco, exatamente. Olha, só mais um comentário da Elaine aqui, ó. A pessoa fica afastada com laudos e laudos, continua fazendo tratamento, né? E mesmo assim, convocado para fazer reabilitação. É verdade, isso é fato. O Augustinho também falou aqui, ó, eu entendo de benefícios concedidos pela Justiça, antes dessas previsões legais de revisão seria ilegal. Com certeza, Agostinho. A Alessandra aqui, temos uma interrogação gigante em todos os aspectos. O que virá? Essa é a pergunta, eu sempre falo, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão, a gente não sabe. E ultimamente, na nossa vida previdenciária, tudo é uma incerteza. Sim. A gente não sabe o dia de amanhã. Primeiro, a PEC 287 era uma realidade, ela era para estar aprovada, e a gente, com muita luta e problemas políticos também, né, não conseguiram aprovar. Aí, em consequência disso, a gente tem essa PEC 6 que veio com tudo, veio mais gravosa e está praticamente sendo aprovada na sua integralidade. Claro, muitas coisas foram retiradas, mas ainda foram muito pequenas perto do que se esperava. Então, essa pergunta, Alessandra, eu acho que é a pergunta do século. Todos queremos saber o que virá. O que será do amanhã, né? Exatamente. Bem, nós temos outros comentários aqui. A Paula Moura Leite, aqui na minha região, há peritos que, além de verificar as contribuições, afirmam que o contribuinte não tem direito, pois trabalha sem horário, e que, se fosse empregado, o benefício seria concedido. Vou até marcar esse aqui da Paula, olha, para o pessoal ver. É absurdo, né, gente? Chegamos num ponto em que até, daqui a pouco, entendimentos coloquiais, entendimentos do dia a dia, senso comum, vai fazer parte das decisões, e isso aí é muito triste, né? O que a Marilde fala para nós? Mesmo que um médico tenha o conhecimento jurídico, alguns são advogados, ele não deve usurpar a função. Com certeza, Marilde, foi isso que a gente até estava comentando, né? É a mesma coisa que um juiz, isso até é usado como exemplo, né, que dá direito processual. O juiz tem um conhecimento técnico, então às vezes o juiz é engenheiro e depois ele faz direito e ingressa na magistratura. Ele não pode fazer perícia. Sim. Porque não é a função dele. Ele poderia até abrir mão do assistente, dizer, olha, o meu conhecimento ele é suficiente. Ele poderia abrir mão do assistente, mas precisaria que alguém trouxesse o laudo. Sim. Então ele teria que ter o laudo, ele teria que ter o PPP de qualquer modo, mas ele poderia dizer, olha, do meu conhecimento aqui é suficiente para interpretar, porque o perito ele é um assistente, é um auxiliar. Mas ele teria que ter o laudo. Mas teria que ter alguma coisa. Que ter o laudo, a menos que ele dissesse, não, vou julgar com o laudo da empresa. Tudo bem. Sim. Se ele quer fazer isso, eu até entendo que ele poderia.
Só que é complicado, porque a sentença pode ser revista pelo tribunal a qualquer modo, por falta de fundamentação legal. E também a própria parte poderia recorrer, né? Bem, vamos lá. Vamos ver mais uma pergunta aqui antes da gente mudar para o tema da medida provisória. Vamos lá. Uma segurada tirou o seio devido a um câncer, e a sentença foi que a cirurgia foi de estética. Devido ao parecer do perito, saiu a sentença desse modo. É uma situação bem complexa, né, Elaine? Até porque o bem-estar e a capacidade, eles dependem também das condições emocionais, psicológicas. Então, se ela faz, por exemplo, como é que chama? É mastectomia? Mastectomia total? Isso, olha, boa memória, né, da época. A mulher de médico tem um pouquinho de médico. Ah, obrigada. Não, eu costumo dizer que eu sou meio curandeira. Eu sou meio assim do chazinho, sabe? Entendi. Eu dou as dicas de como a pessoa vai ficar bem. Se você precisar, eu te dou uma dica depois, beleza. Tá bom? Bem, mas eu sou boa com os nomes, isso é fato. Essa hora, né, a pessoa já tá querendo dar a dica do chazinho. Mas eu cuido do Anderson, ele tá vivo até hoje, pessoal. Acho que isso é um ponto positivo, quer dizer que tá dando certo. Mas, assim, falando sério agora, essa questão da retirada, por exemplo, mastectomia, ela envolve uma questão muito mais emocional e psicológica. Sim. E, Neto, fala pra gente um pouquinho. Isso também é levado em conta na capacidade? Sim, porque, claro. Por exemplo, a questão do HIV, ela tem totalmente relação com a questão que a pessoa se sente. O estigma social. O estigma, essa palavra que eu não estava lembrando. É o estigma social. Então, até a questão do benefício do HIV não ser revisto, a base é essa. Então, é o estigma social da doença. Então, isso acaba gerando, sim, uma incapacidade social. É que a gente, hoje, o conceito mais moderno, a gente não pode pensar na incapacidade só do ponto de vista biológico, né? Então, a incapacidade ela tem que ser vista de uma forma mais ampla. E aí, partindo desse conceito de que a incapacidade tem que ser vista de uma forma mais ampla, entrar esses outros aspectos. Então, a gente sabe que uma mulher que tira a mama por causa de um câncer, além de todas essas questões, ela vai ter essa questão desse estigma, representa para a mulher muito, né? Então, claro, assim, a questão estética. É que não é só estético, né? Para começar isso, não é só estético. Não é só estético. Mas, assim, em que pese falar da questão estética, a questão estética, sim, também é importante. É importante, né? E para a mulher em si, se for uma mulher jovem que de repente quer amamentar, isso tem uma série de repercussões para a mulher, vida, né? Para a vida dela. Então, sim, tem que ser avaliado, claro, caso a caso, mas não é só porque é um procedimento, só tirou a mama, não é só tirou a mama, tem que avaliar a situação concreta. E uma coisa muito importante, ainda não falei isso hoje, eu falo toda hora que eu falo para qualquer um. O que a pessoa faz? Eu ia tentar falar nisso. Sabia que ia saber. Tem que pensar nisso. Não tem como falar de benefício por incapacidade sem pensar na atividade, né? A gente vê, então, se discute só muito doença. E aí você esquece que o conceito de incapacidade envolve o que a pessoa faz. Então, a depender do que a pessoa faz, você tem uma incapacidade, porque a avaliação da capacidade laborativa você tem que considerar o que a pessoa faz. Com certeza. Então, e isso é fundamental, importante. Embora todo mundo esqueça, né? Sim. Eu gosto de uma outra frase que você fala, que eu também falava, embora não seja médica, que é aquela história de estar doente não é estar incapaz. Sim. Aquela máxima tão batida que até que, enfim, hoje todo mundo acho que todo advogado, acho que já entendeu isso também. Porque a gente também tem que reconhecer o lado de lá, e tem assim, com essa questão do build, eu tenho muitos alunos que às vezes trazem situações, não, mas tem que afastar, que não tem que afastar. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado também, eu sempre né? Falo uma tem coisa os dois lados. Que eu acho importante também. Tem muito advogado que manda laudo, então fala assim, eu vou contratar para você fazer assistência e tal. Aí manda o laudo, e aí fala assim, a gente tem que... Não é todo mundo que vai ser aposentado por invalidez. E assim, o advogado, ele geralmente quer que todo mundo seja aposentado por invalidez. Tem casos que não é para aposentadoria por invalidez. Tem casos que de repente, um benefício, um auxílio-doença, até a pessoa ser reabilitada e poder voltar ao mercado de trabalho. Então a gente tem N situações, né? E isso tem que ser avaliado no caso concreto. A grande questão
é que você tem que tomar esse cuidado para ver se às vezes você está impugnando ou está batendo numa tecla e que, na verdade, o que foi reconhecido é realmente o direito. A gente sabe que no direito previdenciário, as petições, do ponto de vista técnico, os advogados fazem com pedidos sucessivos, né? Então vai pedindo lá auxílio, eu até brinco, né? Auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, vai pedindo ou qualquer coisa, então vai pedindo lá, do ponto de vista técnico, mas a gente tem que ter a noção de que não é todo mundo que vai ser aposentado por invalidez. Sim, e uma coisa que muito advogado esquece, e eu sempre falo isso, é o seguinte: o fato da pessoa estar capaz hoje, no momento em que está sendo feita a perícia, não quer dizer que não tem uma incapacidade lá atrás que não foi reconhecida e que a pessoa faria jus ao benefício. Essa é uma outra questão muito importante. Então, muitas vezes o advogado quer que comprove a incapacidade incapacidade dali para... Não, calma. Às vezes o INSS deu uma alta ou não considerou a incapacidade num período, não reconheceu num determinado período, e o que é devido é só aquele período. Não é dali para frente ou o resto da vida. Então, assim, por isso que eu falo, tem que avaliar o caso concreto. Eu sempre dou o exemplo, uma advogada já me contratou, por exemplo, ela entrou com ação só para auxílio acidente. Então, ela entrou com uma petição específica. Olha, o meu cliente foi reabilitado pela Previdência Social e não foi concedido o auxílio acidente. Então, ela não foi discutir a aposentadoria por invalidez. Não, é assim, ó. Ele tinha direito ao auxílio acidente, não foi concedido, eu quero que seja concedido o auxílio acidente. E esse caso é um caso tão interessante, porque assim, eu fui acompanhar a perícia como assistente técnico, e o perito judicial não entendeu o pedido. Uhum. Por quê? Porque o magistrado ele não deixou claro o que ele precisaria saber. O que ele precisaria saber? Se, quando o INSS fez a reabilitação, naquele momento havia uma incapacidade parcial para o trabalho que preenchesse lá os requisitos do auxílio acidente. Então, assim, era uma coisa bem específica. E como o perito não estava acostumado com aquilo, porque geralmente os advogados não fazem esses pedidos específicos, ele não tinha entendido. E aí ele estava falando assim, não, mas como? Ele está trabalhando já faz 4 ou 5 anos, está pedindo que, tipo, por que eu vou avaliar aqui e tal? E aí eu expliquei, falei, olha, na verdade o que está sendo pleiteado, se o senhor ler a petição inicial, é um auxílio acidente. Então, o que a advogada pretende é que se avalie se houve uma redução da capacidade laborativa para a atividade anteriormente exercida que preenche aqueles requisitos do auxílio acidente. Então, assim, essas questões são realmente muito importantes, porque a gente vê muita confusão em relação a tudo isso. Com certeza. Foi a pergunta da Catiane Matias. Então, Catiane o Neto já respondeu ali. E aí, deixa eu até fazer uma colocação. E aí, a gente tem uma outra problemática, né? Parece isso que você falou. Por exemplo, às vezes a gente entra para discutir uma situação e o médico está falando de outra, né? Exatamente. Acontece muito quando você vai discutir, por exemplo, doença pré-existente. Às vezes você está discutindo uma questão de 2, 3 anos lá atrás. Isso. Só que o médico está focado na incapacidade agora. Exatamente. E aí, às vezes, a perícia vem destrutiva, né? Sim, e fala, não está incapaz. E o foco da petição não era esse. Ninguém quer, a questão não era reconhecer hoje, era lá atrás. Então, eu sempre falo, aí a importância do quesito, de você fazer uma petição bem feita, para você deixar claro. O magistrado deveria ter uma responsabilidade em relação a isso, que ele deveria, em todo o processo, ele definir o objeto da perícia. Sim. A gente não vê isso. Sim, então, assim, ele fala assim, olha, para que eu julgue esse caso, eu preciso dessas informações. É isso que ele deveria fazer. Sim. Então eu pego lá, olha, o que eu preciso saber? O problema é que a gente pega um laudo, desculpa te cortar, mas hoje em dia a gente tem um laudo fixo do juízo, quando tem, horrível. Ou quando é aquele modelinho padrão da vara, ou daquele sistema utilizado da região, Sim. E nada, hoje fala-se tanto em meta, Sim. Que nós não temos um trabalho individualizado. Sim, não, né? tudo na verdade, o advogado faz um trabalho individualizado, também tem alguns que não fazem. Mas a ideia é que o advogado faz um trabalho para a parte, mas Sim. A gente tem uma justiça que julga para todos de um modo tudo da mesma forma. E para todos parece uma frase bonita quando eu falo assim, justiça para todos. Não. O que a gente está falando é justiça em massa, Isso. Que é diferente de justiça para todos. Que ela tem que ser individualizada. Eu vou te cortar. Eu vou te cortar, porque nós já estamos com são 10h30, e eu daqui a pouco tenho que ir embora, né? Porque eu vou pegar o avião nessa madrugada.
Eu volto para Curitiba porque eu tenho julgamento no CARF, né? Não tive saída, fui amarrada aí por questões burocráticas para o julgamento. E então nós temos que falar de um outro tema, nem que rapidinho, mas vamos falar um pouquinho dessa questão do médico perito. Então agora a medida provisória trouxe a ideia de médico perito judicial, federal. Desculpa, não judicial, médico perito, carreira de perito médico federal. Vamos falar certinho, né, para ficar mais claro. A gente já fez algumas críticas aí recentemente, eu quase cortei você, deixa eu ter voltado. Eu vou fazer isso. Acho que voltou. Já voltou? Voltou? Não sei, estou em dúvida. Voltou. Tá. Travou, mas voltou. A gente tem essa questão que está bem do nos permitir. Voltamos. Sério, manda uma mensagem. Eu mando para ele uma mensagem. Voltamos. Então, aí, o que acontece? A gente tem essa situação que não dá para deixar de considerar, né? Que é a situação de que poderíamos ter um médico do INSS dando palpite dentro do processo. A gente não sabe bem como isso vai funcionar, é uma coisa meio louca, alguns institutos já fizeram as notas, né? Sim. Nós seguramos a nossa nota do IEPREF, que nós dois estamos escrevendo, sim, porque a gente teve um pouco de dúvida se o que estava escrito na medida provisória era exatamente a interpretação que foi dada pela maioria dos juristas. Foi a lei... Você explica um pouquinho isso? O que aconteceu foi o seguinte, os peritos federais que atuam na Justiça Federal estão sem receber desde o começo do ano, se eu não me engano, e aí foi feito um projeto de lei, que acho que é o 2999 de 2019, que visava que o Poder Executivo adiantasse esses valores para o Poder Judiciário para poder fazer o pagamento desses honorários que estão atrasados e não parasse com as perícias, porque as perícias tinham sido, inclusive, em alguns lugares suspensas. Teve advogado, inclusive, que falou que o juiz chegava e falou assim, se o autor pagar a perícia, a gente faz, senão vai ter que ficar esperando porque está sem verba. Então, aí o que aconteceu? Nesse projeto de lei 2999 de 2019, houve uma intenção, pela exposição de motivos, isso ficava claro, mas a gente não chegou a ver na redação, né? Teve lá um texto, que o perito médico federal passaria também a fazer, a explicar o que é a carreira de perito médico federal primeiro, né? Essa carreira de perito médico federal foi uma alteração que teve, em que o perito médico hoje não é mais perito médico do INSS, ele foi deslocado de dentro da autarquia e passou à administração pública direta, então hoje ele está diretamente subordinado ao Ministério da Economia. Então, tiraram o perito de dentro da Previdência e jogaram ele no Ministério da Economia e criou essa carreira de perito médico federal. Com qual intenção? De que eles façam todas as perícias que sejam de interesse da União. Então, já faziam, mas aí passaria a ser isso mais claro. Por exemplo, o perito do INSS fazia a questão da isenção de imposto de renda. Então, agora você às vezes fazia do DETRAN, quando o DETRAN local não tinha médico perito emprestado. Isso, então, o que eles falaram? Não, vamos tirar esses peritos lá de dentro, vamos colocar eles diretamente na administração pública direta e eles vão fazer todas essas perícias. E aí, diante disso, teve essa ideia, através desse projeto de lei, que além deles fazerem as perícias administrativas, eles passariam a fazer as perícias judiciais. E aí é que está o problema. No mínimo estranho. Por quê? Porque eu teria a intervenção direta de um poder no outro. Eu acho que isso até é uma questão de... A gente sabe daqueles sistemas de freios, contrapesos. Por quê? Porque você teria o perito previdenciário, que hoje não é mais perito previdenciário, mas é perito previdenciário, sim, porque ele foi deslocado, mas é o mesmo perito, essa é a grande questão.
esse perito que faz assistência para a União nos processos, né? Então, se o advogado entra com uma ação contra a Previdência Social, são esses peritos que são assistentes técnicos da União. Então, você teria esses mesmos peritos agora sendo peritos judiciais. Então, você tem um prejuízo total da questão da imparcialidade. Sem chance, porque você tem o mesmo grupo avaliando o caso na esfera administrativa e depois avaliando na esfera judicial. Então, era, sim, vamos dizer assim, uma afronta ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa e contraditório. Eu acho que uma das coisas basilares da perícia é a imparcialidade, até o Marcelo está comentando aí, sobre a questão da imparcialidade. Isso é um básico, o perito ele tem que ser imparcial, ele não pode não ser imparcial quando a gente está falando dentro do Poder Judiciário de um auxiliar da Justiça. Inclusive com o CPC dizendo que os mesmos motivos de impedimento e suspeição que se aplicam ao magistrado se aplicam ao perito judicial. Então, assim, você tinha uma afronta direta a essa questão, seria uma questão muito ruim para o acesso à justiça e para o controle dos poderes, porque a gente não pode deixar de dizer, né, que o Poder Judiciário ele exerce sim um controle sobre as ações do Poder Executivo. Então você teria o mesmo, como se fosse assim, o mesmo órgão administrativo, ele vai julgar o caso no administrativo e vai avaliar o caso. Vai dar o apoio para o juiz. No juiz. Então, assim, a gente fez até algumas críticas pontuais naquela live, eu não me lembro a live que eu gravei com o Kidrick. Isso. Com o Thiago. Foi naquela data que eles estavam com essa história da PL 299 de 2019. E a gente fez alguns comentários, quem quiser assistir, a gente fez um comentário mais amplo, contou a questão política, então tá lá no YouTube, do canal do IEPREV e no meu canal, a entrevista com o Thiago Kidrick falando sobre isso, e aí o Neto fez uma participação pelos comentários, e o Leandro Pereira, que é presidente da comissão da OAB no Paraná, também fez alguns comentários. Neto, eu tô te cortando aqui porque você tem que abrir o vinho, sim, porque a gente tem que encerrar, entendeu? Com o vinho, afinal, há pedidos. O Marcos Seral, só para quem está nos assistindo aqui, conhece o professor Seral. O professor Seral estava pegando o nosso pé, né, que a gente... Eu espero que você consiga abrir. Eu não sei abrir, já estou avisando. Vergonha. Se você passar vergonha ao vivo, tá tudo bem, eu não vou poder... Pior seria você não conseguir e eu ir lá e abrir. Mas isso não vai acontecer, porque eu nem sei abrir isso daí, né? Então tá tudo bem. Vamos falar, eu dando um olá aqui pro pessoal, então, pra gente finalizando enquanto você abre. Não é qualquer vinho, né? Não, claro que não, né? É um Catena Zapata, porque a gente quer encerrar a semana com um Cabernet Malbec maravilhoso. Então vamos lá, pessoal. Aqui, vamos mandar um abraço pro Jesus, nosso professor e também coordenador em Catanduva. Jesus, um grande abraço. Para a Elaine aqui também, Schittenberg, ela já fez aqui que pela sentença já dá para ter uma noção da imparcialidade, né? As coisas estão bem difíceis mesmo. A Chiquinha Nascimento mandando um abraço. Vamos mandar um abraço para a Kênia e para a Alessandra Minaré, que estão reunidas. As duas se encontraram hoje para assistir a nossa live, né? Então, vai aproveitar e mandar um grande abraço para elas também. Para a Cristiane Keizanowski, que é minha aluna. Meu Deus do céu, gente. Tá dando. Tá conseguindo. Ele não precisou pedir ajuda dos universitários ainda. Ainda não. Meu Deus. Gente, eu não quero contar para vocês, mas eu tô aqui com medo. E mandar um abraço aqui para Catiana. Quem mais? A Elaine. Kátia Diniz, um grande abraço, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Deu tudo certo? Deu certo. Então tá bom. Vamos tomar vinho hoje, então tá tudo ótimo. Pessoal, e esse tema, que é palpitante, é um mais dos temas que nós vamos tratar na pós aqui. E eu vou convidar vocês com direito a vinho, né, para vocês se inscreverem na nossa pós. A pós está muito especial, a gente fez um programa, nossa, que pão dureza, olha, gente. É só pra, mas tem que primeiro experimentar, depois que serve, tá, né? É chique. É chique, Já chamei de pão duro, né? Ander, venha tomar aqui, você vem aqui aparecer pro pessoal. Ele não quer aparecer, gente. Hoje ele não tá de pijama. Porque eu já fiz
fiz várias vezes de fazer ele aparecer com pijama. Ó, o Marcelo disse que vai tomar lá no Anderson, põe a mão aqui, ó. Isso, ó. Viu? Aí sim. Pessoal, um grande abraço para vocês. Calma, eu não fiz o sorteio, gente. Eu tô devagar hoje. Calma, peraí. Vamos pegar aqui para o Neto vai escolher um número. Deixa eu pegar aqui. Não consigo abrir por aqui. Peraí, só um pouquinho. Pessoal, vai se despedindo do pessoal aí, Neto. Só que vai sair, você vai ficar sem a imagem, mas você pode se despedindo do pessoal. Agradecer a todo mundo. Gosto muito de participar das lives, acho muito legal, que é uma oportunidade da gente estar conversando com vocês e trazendo algumas informações, algumas coisas importantes. E eu sempre falo isso e acho que a gente tem que deixar esse recado que vocês não podem, vamos dizer assim, desistir ou achar que não vai dar certo, a perícia está ruim, não vou conseguir. Vocês têm que sim ir atrás das informações e cada vez mais está se qualificando, porque com a reforma da Previdência, e a gente começou falando isso, vocês podem ter certeza que vai aumentar os benefícios por incapacidade. Então, assim, vai sim ter um aumento dos benefícios por incapacidade, muitas vezes vai ser a única forma dos segurados, né, dos trabalhadores terem acesso a essa cobertura social, da Seguridade Social. Então, assim, a gente tem que se qualificar e mesmo que se você falar, o perito está ruim, o perito não faz, é muito comum o advogado falar isso, se de 100 casos vocês conseguirem mudar, de repente, o perito, eu costumo dizer o seguinte, se o perito der a perícia favorável, tá bom, é favorável, acabou. O nosso trabalho começa justamente quando a perícia não é favorável. Sim. E aí é que o trabalho é mais difícil. Então, a gente tem que insistir nesses pontos, tem que insistir numa qualidade da perícia, tem que insistir que os peritos sejam qualificados. Isso passa pela questão da remuneração também, a gente comentou isso na live, quando a gente falou, tem a garantia de remuneração para o perito, é uma coisa importante, porque não tem como você querer um profissional qualificado que não receba, ele não vai ser qualificado. Tá? A tendência é que você afaste cada vez mais os bons profissionais se você não pagar uma qualificação adequada. Com certeza. Não tem como você exigir que ele esteja atualizado, que ele faça cursos, que ele faça não sei o que, se ele não tiver remuneração adequada. Então, assim, essa questão da remuneração é importante para os peritos, porque isso garante que vocês tenham uma perícia melhor. E é uma falta de respeito também que está acontecendo, né? É porque muito absurdo. É um trabalho, a pessoa está desenvolvendo um trabalho sério, um trabalho que tem uma importância social. Sim. E aí o fato de simplesmente não pagar é muito grave. E lembrar que eu sempre falo isso, e aí eu quero deixar aqui como recado final para vocês, é o seguinte: vocês não têm que discutir o porquê, o que o perito está dizendo, mas o porquê. Então é muito comum a gente ver o advogado, mas ele falou que tem capacidade laborativa, mas ele falou... A gente não tem que discutir o que ele disse, mas o porquê ele disse aquilo. Então isso é muito importante. É a fundamentação do que está sendo dito ali naquele processo. É isso que vocês têm que exigir dos peritos. Então acho que esse é o meu recado final. E não desistam. A gente sabe que está ruim, mas a gente quer que melhore. Então, se a gente não fizer nada, fazendo sempre a mesma coisa, vocês não vão ter resultados diferentes. Então, a gente tem que mudar. Os resultados serão os mesmos, Exatamente. Neto, então me dá um número de 1 a 5. De 1 a 5. Isso, vou começar com o primeiro que chegou. Gente, é a primeira vez que a gente recebe 5 pedidos só. Normalmente são 70, 80. Sexta-feira. Sexta-feira o pessoal realmente foi pra balada. Foi pra balada. Acho que eu vou criar um programa na sexta, vai ser pré-balada. Esquenta. Esquenta pra balada, vai ser o meu programa da sexta-feira. Breve da balada. Então vai vamos lá. De 1 a 5. 3. Então, contando do primeiro que chegou, que foi do Arthur, Kari, Paula. 3. Paula Moura Leite. Paula é minha aluna, foi minha aluna já há muito tempo, né, Paula? Eu não vou ficar falando assim que vai parecer que a gente é velha. Nós somos muito jovens, claro, mas a Paula é super querida, dedicadíssima. Acho que a Paula já deve ter feito mais de uma vez a pós-graduação, né, Paula? Não do IETREV, mas eu digo, porque eu já vi ela estudando aí várias vezes. Mas, Paula, depois eu vou te mandar um e-mail, uma bolsa de 50%. Espero que você venha cursar com a gente, venha aproveitar, que essa pós está incrível. Não estou falando isso só porque eu ajudei a montar a grade, mas olha, sinceramente, a gente montou uma grade muito especial.
precificação, contratos, gestão de escritório, marketing jurídico, além de toda a parte previdenciária, além de todas as alterações da medida provisória, todas as alterações da PEC, ainda a gente vai tratar de Código de Processo Civil aplicado ao direito previdenciário. Isso aí. Neto, muito então, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela companhia. Geralmente pela é amizade. de longe, né? Normalmente é super longe, São né? Paulo a Curitiba. São Paulo a Curitiba. Agora a gente está aqui, tem que brindar, não pode ir. É isso aí. Só para dizer que agora, essa live, como é que a gente chama quando as pessoas estão no mesmo lugar? Não sei. Tem um nome para isso? Não sei. Ah, sei lá. Cansaço. Pessoal, um abraço para vocês. Nos vemos na segunda-feira, né? Nos vemos pela nossa distância, pela internet, mas segunda-feira eu estou em Brasília. Segunda-feira eu gravo a live normalmente com vocês. Então, eu espero vocês na segunda-feira, nas 21 horas, no nosso horário de sempre, para o bate-papo previdenciário. Um grande abraço para todos. Muito obrigada por quem pôde assistir a gente agora, ao vivo. E quem não pôde, não tem problema. Convida o colega, o amigo, manda para ele assistir no WhatsApp. Vai ficar disponível depois no YouTube também do IEPREV. E também fica aí, né? Dá para assistir, porque fica no Facebook, basta descer a barra de rolagem. Aqui, abração para Marli, a Paula aqui, super feliz, muito obrigada, vou cursar sim. Essa balada de estudo valeu muito. Que bom, hein, Paula? Estamos aqui já ritmo pré-balada, eu estou no ritmo pré-aeroporto. Já estou com a mala pronta, né? Daqui a pouquinho já estou saindo. Então, um grande abraço para todos vocês. Quer se despedir aí? Você assistiu o Tiny Toon quando era criança? Não. Que falava assim, tchau, Lilica, diga tchau, Lilica. Era bem assim. Aí você não assistiu? Pessoal, eu descobri que sou muito mais velha que ele. Ele não assistiu os desenhos que eu assisti. Ai, que vergonha. Isso eu não assisti, não lembro. Então, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando a gente. E aí, a gente está sempre divulgando conteúdo, o IEPREV está sempre divulgando conteúdo muito importante para vocês. Acho que hoje, quem não se qualificar, não vai dar mais para fazer a advocacia no direito previdenciário, né? Cada vez mais o mercado está exigindo as pessoas mais qualificadas, porque a gente vai ter grandes alterações e aí a pessoa precisa estar atualizada dessas alterações para poder estar advogando. Com certeza. Então, isso é muito importante. E é importante fazer um comentário também, que é essa questão da super atualização. Às vezes as pessoas falam para mim, mas eu já fiz uma pós-graduação, não quero fazer a segunda. Primeiro que pode assistir como ouvinte, não necessariamente a pessoa precisa apresentar um TCC, apresentar o trabalho final de curso. Agora, quem quer trabalhar no direito previdenciário, é tempus recht actum, então é um estudo constante, é para o resto da vida. E também eu vi algumas pessoas falando assim, tudo que eu aprendi está jogado fora com a reforma. Claro que não, né? Nós estamos num período intenso de planejamento previdenciário. Hoje, o que mais vocês vão encontrar no escritório são pessoas querendo planejar sua aposentadoria. Para planejar, eu preciso conhecer as regras do passado, e não são 1, 2, 3, são 50, Sim. E eu preciso conhecer todas as alterações que estão por vir. Sim. Então, eu acho, e falo aqui sem qualquer modéstia, que a pós-graduação que a gente está lançando, ou também a pós-graduação dos concorrentes, aqui o IEPREV nunca tem a intenção de achar que é único, né, e que vai atropelar quem está vendendo um produto semelhante. Mas é um momento de atualização, e é um momento em que você precisa de uma atualização com quem é referência, com quem conhece, né? Não pode ser com quem está se aventurando, porque o direito previdenciário não tem espaço para aventura. Sim. Eu sempre falo que não tem espaço para aventura porque é diferente de uma indenização, de uma coisa a mais que você vai ganhar. No direito previdenciário a gente está lutando, às vezes, com a única coisa que a pessoa vai ter no futuro. Então é perigosíssimo e tem que ter esse cuidado. Mas é isso, pessoal, muito obrigada, brincadeiras à parte, fiz milhões de brincadeiras aqui, mas vocês sabem que eu adoro uma brincadeira, o bom humor tem que levar a gente para frente sempre, e um abraço para todos, espero vocês na segunda-feira. Obrigada, Neto. Obrigado, Abração. Ana. Obrigado a todos vocês. Um beijo pro marido que tá ali. Tchau, tchau. Tchau. Ele leva um minutinho. Nós ficamos aqui tipo, como é que fala? Fátima Bernardes, no final do Jornal Nacional.